E aí galera, aqui no Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Novamente falaremos sobre Baki, especificamente pra gente falar de outro feito incrível, mas dessa vez é um feito verdadeiro, porque ontem a gente falou sobre aí as fake news, as mentirinhas que a galera inventa sobre Baki, como por exemplo, ele alcançando a velocidade da luz, que nada mais é que ele usando ali a sua capacidade de, no caso, manipular a situação e no caso dando nome a um jab poderoso dele, que ele finalmente ele chegou a fazer o Musashi aguentar e perceber que aquilo ali era algo inacreditável, velocidade da luz, mas na verdade não era nem isso, né? Se tratava simplesmente de um jab, no caso super rápido. Mas a gente não tá aqui para comentar sobre o vídeo passado, a gente vai falar sobre, no caso, o feito de Katsumi. Katsumi, que é, no caso, a grande promessa, o prometido a ser o karateka mais sensacional, o gênio, aquilo que está em outro patamar, mas a gente sabe muito bem que não era nem para ser ele o cara que traria esse tanto poder para o karatê. Era para ser outro, no caso o Bumon Katsuragi. E a gente vê que se o Katsumi não é o cara poderoso, imagina como seria o Bumon hoje em dia, né? Mas a gente vai se atentar em Katsumi primeiro, não vou me estender muito aqui nesse início, você sabe muito bem como é que funciona, tem um card aqui em cima para você estar acessando conteúdo de Distância, nova temporada, narrações e impressões. Mas enfim, vamos a falar, no caso, sobre tudo isso, sobre essa treta toda. Eu arrumei aqui, finalmente já estou falando aqui com a câmerazinha, tudo certinho. Enfim, meus amigos, caramba, velho, Katsumi fez algo sensacional. Eu ouso dizer que essa técnica dele, que se feita por algumas pessoas mais poderosas, poderiam trazer, no caso até mesmo, um domínio até superior ao Yujiro, né? Yujiro, meu Deus do céu, aprender esse negócio desse, acabou-se tudo, não nem tem como o Baki vencer dele. Mas enfim, o que acontece é que o Katsumi, eles desde as épocas antigas, em Grappler Baki, eu acho que é no capítulo 246, alguma coisa assim, ele já ali mostrava que ele tinha uma aptidão e ele era forte pra caramba. Inclusive, ele tinha o Mach Punch, já existia o soco na velocidade Mach, ele era rápido pra caramba. Inclusive, quando é mostrado ali a cena toda do Katsumi indo usar, que ele usa contra Hanayama, ele faz o golpe e faz um barulho, né? Foi um estralo lá, assim, um estralo. E esse estralo demonstrava que ele estava conseguindo ali passar a barreira do som, ele conseguia chegar nela ou passar um pouco. O fato interessante sobre tudo isso é que ele fazia isso, lutou contra Hanayama, o negócio foi insano e já nessa época, até ele usar isso aí, ele ficou bem cansado. A luta contra Hanayama deixou ele acabado pra caramba. Então não era exatamente algo tão poderoso, por mais que fosse uma velocidade insana. Mas tudo isso tem uma questão que é reutilizada mais na frente, né? A gente vê que ele fala sobre o soco Mach que ele aprendeu, ele tenta ali emular o que o chicote faz, né? Que é ultrapassar a barreira do som. Só que esse soco não funciona tão bem. A gente vê isso. Passa-se anos e entra aí um antagonista barra coitado, porque realmente fazem gato sapato do homem primitivo, porque ele tá ali de boa e a galera fica sacaneando com ele, Tokugawa no tesão pra ver luta. E aí o que acontece? Durante esse momento, meio que o Katsumi ele quer se vingar do homem primitivo, né? Porque tirou a perna ali do Hetsu, mas convenhamos, foi o Hetsu que quis enfrentar a força. Mas é aquela coisa, também tem a questão do homem primitivo, ele não conseguir se alimentar direito no mundo que a gente vive, porque ele precisa de feras, de seres poderosos para se alimentar. Inclusive ele come, né? Ele tenta comer pedaços dos caras ali, porque ele tá com fome, mas ele só se sente bem comendo coisas raras. Inclusive ele come um animal que é bem raro. E aí a gente vê, né, que no fim das contas o Hetsu luta, ele se ferra, perde a perna, e o Katsumi, ele fica louco para lutar com o Pico. E no processo para chegar lá, velho, o cara tem um desenvolvimento do caramba, ele começa a evoluir muito como pessoa, como caráter, e é sensacional. Mas o fato importante é que o Katsumi ele começa a treinar com o Hetsu e ele começa a analisar as balas, os jatos, como as coisas funcionam, a questão de realmente ultrapassar a barreira do som e chegar na velocidade supersônica. Quem não que é velocidade supersônica? Tá falando um negócio aí de viagem espacial? Não, calma, não é um absurdo assim. A velocidade supersônica é a velocidade
além do Mach, além da velocidade do som, que é em torno de 1200, passou de sair, tá em 1400, 1000 e pouco aí, passou de sair, velho, você está em velocidade supersônica. E com a velocidade supersônica as coisas mudam completamente. E aí você vai ter ali um grande problema, até porque você vai ter uma força tão grande que pode acontecer de haver a explosão sônica. E a gente vê isso bem interessante, porque até o Kako Kaiô ajuda o Hetsu e ele a aprender sobre a inventar uma técnica nova. Inclusive o Hetsu ajuda o Katsumi a tentar emular o chicote, no caso fazendo com que o seu Mach Punch vire de fato um ataque supersônico poderoso. E aí o Kako Kaiô entra e ensina, né, o truque ali do ovo, né, que se eles conseguirem cortar o ovo, serrar o ovo, se destruir o ovo para tirar o que está ali dentro, eles estariam aptos a evoluir e tal. E isso aí é o que vai, no caso, motivando ao Katsumi a crescer cada vez mais. E é até mesmo falado que eles usam a imaginação. Obviamente não é literal, tá? O corpo não tá, porque muita gente achou que era literal, né? Que Katsumi, Kako Kaiô e os outros, quando eles usavam, né, a técnica, eles estariam criando dentro do corpo deles várias juntas, fazendo juntas literais mesmo, né? O Cyborg, o Allen, mas não é bem assim. O que acontece é que eles imaginam como se eles fossem assim, como se tivesse aquele corpo, né, cheio de juntas, e com isso, cada uma dessas juntas daria velocidade para ele e aumentaria muito o seu poder. Mas na verdade o que acontece é que a imaginação faz com que eles consigam alcançar o efeito desejável. Mas só a imaginação, eles imaginam que tem ali dentro várias e várias juntas, e aquilo consegue, no caso, fazer ele romper as barreiras do seu próprio corpo e chegar a limites insanos. Fato é que, na verdade, dentro da obra em si, ele não está se transformando de fato, não está tendo uma transformação no corpo, senão seria um super-herói da DC, e não é bem isso, mas ele está de fato ali conseguindo extrair o máximo do seu poder. E a gente vê que ele consegue chegar nesse ponto, e tem a luta do Piccolo, e essa luta do Piccolo é muito interessante. Por quê? Primeiro que tem aquela parada lá do Piccolo fazer a pose de Yujiro, Baki percebe isso, e eu tenho certeza que mais pra frente vai se mostrar que esse Piccolo, ele é da família Rama, mas ainda não foi tocado no assunto. E depois a gente vê que sim, como é que eu posso dizer, o Jack, meu irmão, o Katsumi, ele começa a lutar e a gente vê várias vezes ele usando a nova técnica. Só que a nova técnica que ele inventa é tão poderosa, que quando ele tá treinando, ele não chega a usar ela ao máximo. Ele começa a usar ela ao máximo agora na luta do Piccolo. Ele começa a ficar tão poderoso usando a técnica, usando seus golpes, que quando ele vai dar no Piccolo, que bate nele, antes, no caso do seu golpe, bater na parede muscular, no corpo de Piccolo, o músculo, o punho dele começa a rachar e se explodir completamente, velho. Tamanha a força da velocidade que ele tá quebrando a barreira do som. Ele tá simplesmente supersônico. É falado por Einstein, por vários ali, dizendo que ele realmente, os golpes deles estão supersônicos, estão bem além da velocidade do som. E por ele estar acima da velocidade, superando aquilo que ele já fazia, o corpo dele tá dizendo: para, miséria, que tu vai destruir a gente. A gente não aguenta, para. E o cara, não, tem que derrotar esse cara aqui. E a gente vê várias vezes isto acontecendo. Primeiro ele dá um golpe, perde ali a mão, depois dá outro, depois dá o chute, depois vai... E no que ele vai fazendo isso, velho, ele vai se esbagaçando, ele vai se ferrando completamente, velho. É insano. E isso é que é legal, porque mostra que Baki, ele tem coisas absurdas, ele tem golpes insanos. A gente vê ali, né, que os personagens são insanos pra caramba, mas tem ele sempre tenta puxar pra ciência, pra uma coisa meio que realista. Olha, tu tá passando da velocidade do som, mas teu corpo tá se destruindo. Podia ser muito bem como qualquer outro personagem que tá ali atacando na velocidade supersônica e nada acontece com o corpo dele. Só que aí ficaria ruim, né? Porque o corpo dele suporta a velocidades supersônicas, mas na hora de levar um soco, não aguenta nada. Não aguenta a porrada. Senão seria fácil pro Katsumi meter a porrada no Yujiro, né? Porque ele aguentaria bastante pressão de seus golpes supersônicos. Mas não, ele não aguenta isso, velho. E simplesmente, quando ele chega no máximo, que ele diz assim: mano, não tem como vencer do Pico, velho. Eu vou fazer o meu golpe Ultra Mega Blaster poderoso. E aí ele literalmente
ele imita, ele se torna o chicote. Mano, quando ele faz isso, lembra lá a explosão, que é falado, né, que todo chicote ele vai lá e tá, dá aquela explosão. Se ele já tava fazendo explosões usando golpes normais da sua velocidade supersônica, já tava explodindo ali, Sonic Boom, que é chamado, né, a explosão sônica. Imagina ele dando um golpe com todos os dedos, a mão, braço, antebraço, tudo simulando um chicote, que ele dá assim, né? Dá uma porrada. Pá! Mano, quando ele dá isso, ele aumenta muito mais a pressão e a força do golpe. É uma explosão que eu digo a você, velho. O Piccolo aguenta normalmente, tá? Isso é uma coisa bem interessante de se notar. Já falei várias vezes que Yujiro, ele quando tá no seu normal, tranquilo, sem estar concentrado muscular, ele não consegue aguentar como o Piccolo. Piccolo tanca muito mais coisa que o Yujiro. Quando tá normal mesmo, sem estar concentrado, sem nada. Quando o Yujiro tá concentrado, aí sim, o Yujiro tanca tudo. Mas, velho, a gente vê o Piccolo levando uma porrada dessa e não acontece nada. Eu digo a você que eu acho que o Yujiro, se não tivesse concentrado, ele ia levar muito dano do Katsumi nesse ataque que ele dá, no caso, no Piccolo. E, velho, por que eu digo isso? Porque, velho, você vai ver a mão, o braço do Katsumi explode, meu amigo, se esbagaça. Tanto é que é um golpe final, né? Ou ele consegue vencer, ou ele vai se destruir. É uma técnica que ele fez, que até mesmo na mangá ia falar sobre isso, é uma técnica suicida. Porque ele consegue ficar mais poderoso que todo mundo que tá ali, só que ao mesmo tempo ele começa a perder todo o seu corpo, ele começa a se destruir. E inclusive a técnica mais poderosa dele destrói completamente seu braço. Que mais pra frente a gente vê, né, que é recolocado e é outro braço de outra pessoa, né. Inclusive é engraçado pensar que tipo, isso tudo deixou o Katsumi num nível tão grande que quando o Katsumi luta com o cara do sumo, ele diz, ó, pessoal, eu não vou vencer pra ele não, vou parar por aqui porque se eu chutar eu vou arrancar a cabeça dele com o meu chute. Realmente, não estamos falando de Piccolo, mas lá pra frente ele ia dar um chute no cara do sumo, ele ia matar, ele ia explodir a cabeça do cara. Porque ele diz até mesmo que ele poderia destruir vários tacos de beisebol, mas não a cabeça, o pescoço. Nossa senhora, enfim. É incrível saber que existe alguém que é muito forte. Inclusive eu acho que eu dou uma gafe, que eu tinha falado que não tinha pessoas que fazem coisas do tipo, né, de velocidades inimagináveis. Mas sim, existe o cara que tá aí supersônico, mas é porque naquela hora eu tava falando com relação à velocidade do raio, né. Não existe lá em Baki alguém dando golpes na velocidade do raio. A gente tem o Giro, né, que se esquiva de raio, mas também tem muito a ver com a percepção, né. Ele vê que tá, ele consegue perceber que tá vindo, inclusive ele tem uma percepção extremamente absurda, é quase como um Superman, e aí por isso ele também tem vantagens para se esquivar dessas coisas. Mas o fato é que, mano, o Katsumi é insanamente poderoso, e eu fico pensando que nas próximas sagas ele vai aparecer de novo, e se for para aparecer vai ser para esculachar, para detonar, porque o cara tá forte pra caramba, o cara tá insano, velho. Eu não sei onde ele vai parar não, velho. E eu queria muito a ver como é que tá a Mumu. Porque se Mumu era o verdadeiro, no caso o prodígio, mano, a família Katsuragi é demoníaca de forte. Os caras são monstros demais. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Valeu, galera. Fui!